Olá, meu nome é Flávia Esper e hoje a gente vai falar de Sofia. Para quem está participando do Oráculo da Semana, foi uma das cartas sorteadas, que nesse baralho é apresentada como deusa, mas ela não é exatamente uma deusa. Eu vou explicar melhor isso. Quem ainda não está no grupo do Oráculo da Semana e não pôde escolher sua cartinha, entra aqui e vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Bom, então Sofia, que aparece no baralho lá do Oráculo como uma deusa, na verdade, ela é uma expressão feminina do divino, né? Dentro da gnose, existia ali, né, o divino, vamos dizer assim, e esse divino ele produz emanações, né? Dele brotam como se fossem expressões dele, tá? Sofia é uma dessas emanações. Ela representa o feminino. A palavra é uma palavra grega que significa literalmente sabedoria, né? Então ela é a personificação da sabedoria numa visão feminina. Então é uma sabedoria que também tem intuição, também tem a curiosidade, é, tem essa conexão com tudo. E aí tem várias histórias sobre Sofia. Numa dessas histórias, Sofia, ela queria se aproximar mais da fonte criadora, né? Se aproximar mais da origem de todas as coisas, de onde ela também tinha emanado. E dentro da visão gnóstica, há sempre um feminino e um masculino, uma contrapartida. E ela tenta fazer esse caminho, essa aproximação, em outros dizem que ela tenta criar alguma coisa só dela, sem a contraparte masculina. Ela vai sozinha. E aí acontece a tal da queda, né? Que é algo recorrente em muitas religiões e muitas mitologias. E ela acaba se perdendo dali e dela, aí tem N questões, mas dela acaba surgindo um filho imperfeito que vai criar o mundo em que a gente vive, da matéria, tá? Na visão da gnose não é o Deus supremo que cria o mundo, é um pouco diferente. E aí o que acontece? Esse mundo, esse filho imperfeito, cria um mundo também imperfeito, cheio de limitações e cada vez mais afastado da sabedoria, né? Então essa queda da Sofia é, é algo muito presente em muitas mitologias, né? Alguém tenta alcançar algo que ainda não está pronto, que não é o seu lugar, né? E cai, né? E aí precisa lidar com sofrimento, com limitações, com uma série de coisas e ter um caminho de volta. Então, Sofia, ela faz esse caminho da redenção e ela também representa esse caminho da gente, da nossa alma, né? Como se é mais ou menos como se a gente viesse aqui para a matéria, para a Terra, né? Tivesse uma série de desafios, é como se a gente se esquecesse um pouco da nossa origem divina, de quem a gente é, do nosso valor, e, a partir do contato com Sofia, com o conhecimento, com a sabedoria, com a intuição, com a conexão, a gente vai fazendo esse caminho de volta. Então, Sofia, ela fala muito desse percurso de sair do sofrimento, do que é imperfeito, das limitações, e através da sabedoria, do conhecimento intuitivo, recuperar essa conexão, essa memória com quem a gente realmente é, de onde a gente realmente veio, para além das imperfeições, das limitações, né? Então, quando a gente fala nela, a gente fala na sabedoria, a gente fala na busca pela verdade, mas uma verdade que transcende as ilusões, né? Não é uma verdade imperfeita aqui do nosso mundo, mas a verdade da alma, da conexão com o espírito, com a nossa intuição, né, com o que vai além das leis e regras do nosso mundo humano. Ela fala muito dessa reconexão com a sabedoria interior, que é o que nos conecta à fonte criadora. E ela fala nesse sentido também de prestar atenção para sair da ilusão, da ignorância, né? Às vezes a gente fica preso a verdades que são ilusórias. Então ela chama a atenção para que o caminho da gente se reconectar com o nosso poder, com o divino,
com Deus, aí depende da visão de cada um, passa por uma sabedoria que vai além da cabeça. Passa por uma sabedoria que transcende as ilusões, que transcende as limitações que a gente vê, que nos conecta com um outro lugar, que nos lembra de quem a gente realmente é, para além das limitações, para além do sofrimento, para além da, dos traumas e das coisas que a gente vive. Né? Essa sabedoria, ela também está muito ligada a gente conseguir não se identificar com as coisas. Então, às vezes a gente é pego num gatilho, né? Algo que dispara ali uma reação, ou um trauma antigo, ou um padrão de comportamento, e a gente se identifica com aquilo, né? Nos toma por inteiro. Então, eu tô com muita raiva e eu não vejo mais nada. Ou eu tô com muito medo e eu paraliso. Ou eu tô completamente apaixonada e eu me fusiono com outra pessoa e não enxergo mais nada. Então, a sabedoria, ela traz pra gente esse conceito ali, quase como o observador na meditação, né? Como se a gente estivesse assistindo um filme. Ok, eu estou sentindo isso, mas eu não sou isso. Né? Não sei se está confuso. Se tiver, vocês comentam aqui embaixo que eu tento explicar melhor. Mas assim, a sabedoria de Sofia, que é a sabedoria que nos reconecta com o todo, ela vem da gente olhar através das limitações, através do momento, dos sofrimentos atuais. Vem da gente não se identificar com o que está acontecendo aqui na matéria. Né? Com a gente lembrar que a gente não é só isso. Então, por exemplo, alguém que está com muito medo de alguma coisa, começar a prestar atenção que eu não sou só esse medo. Eu sou alguém que está com esse medo agora, mas eu não sou esse pavor todo. Existem outras partes minhas que sabem outras coisas. Existem outras partes minhas que não têm medo, que sabem lidar com essa situação para que eu não precise ter tanto medo. Então, a sabedoria, ela vem, ela aparece como uma redenção, algo que nos liberta em algum nível do sofrimento, algo que nos traz de volta a consciência de que a gente não é as nuvenzinhas que passam, mas a gente é o céu por trás dessas nuvens. Né? E quando a gente vai recuperando essa consciência, isso ajuda a gente a se conectar, a lembrar quem nós somos, né? A se fortalecer para lidar com as questões do dia a dia com outros olhos, para que a gente não fique refém das emoções e do que nos acontece, mas que a gente possa navegar entre isso tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala na meditação, né? A meditação não é para você não pensar, não é para você não sentir. É para você estar atento, consciente, enquanto sente ou enquanto pensa. Né? É para você conseguir observar o que está acontecendo com algum distanciamento. Então, se eu estou tomada por uma emoção assim muito, muito forte, eu não consigo nem pensar. À medida que a gente vai treinando esse observador na meditação, né? Essa nossa sabedoria vai alimentando mais essa outra partezinha mais sábia nossa, a gente começa a conseguir se desidentificar e perceber, ok, eu tô com muita raiva, por quê? O que que tá acontecendo? Ou simplesmente observar isso, ok, eu tô com muita raiva. Beleza? Já é um começo, sabe? Dar nome às coisas às vezes já ajuda. O que que você está sentindo? Não sei. É medo, é raiva, é vontade, é ansiedade, é entusiasmo, é o quê? Então, conforme a gente vai aprendendo a se desidentificar das limitações aqui desse plano, da matéria, né, da dualidade, das emoções, a gente vai se reconectando, a gente vai nutrindo essa partezinha da nossa alma mais sábia, que nos conecta, que sabe que isso é uma emoção, mas que eu sou algo além dessa emoção. Eu tenho muitas outras partes, muitas outras emoções, e que isso, mesmo que dure muito tempo, é passageiro. Então, Sofia, a história dela fala muito desse lugar de queda, de esquecimento um pouco, de distanciamento, melhor dizendo, da nossa origem divina e pura, né?
Pura não no sentido de pureza sexual nem nada do gênero, mas de pureza, assim, de que ainda não foi corrompida, de que ainda está conectada com o divino, com a plenitude, né, do que é a nossa origem. E fala também desse caminho de volta. Fala também sobre a gente conseguir, através da sabedoria, da intuição, do trabalho interno, resgatar esse contato com a fonte original, lembrar quem nós somos, para não ficarmos presos totalmente aos sofrimentos daqui, né? Um outro tema que a Sofia traz também, como essa questão surge ali no momento em que, em algumas histórias, ela tenta fazer um movimento além do que ela pode, sem a contraparte dela, feminino e masculino. Sofia também traz pra gente a importância de equilibrar feminino e masculino. Não quer dizer que as mulheres têm que ter um companheiro, os homens têm que ter uma companheira, ou que todo mundo tem que ter um companheiro. Não é isso. Mas quando a gente fala em feminino e masculino, equilibrar essas energias dentro da gente também. Porque homens e mulheres têm essa energia dentro, né? Então, o masculino, simbolicamente falando, não é homem, o masculino, a energia masculina. Tem muito a ver com essa organização, essa construção, esse ir para o mundo, né? O feminino, a energia feminina, simbolicamente, também não é a mulher, tem mais a ver com o acolher, o receber, o nutrir, o intuir, né? Então, ela fala também sobre a importância de a gente resgatar essa união entre feminino e masculino para que a gente possa realmente se conectar com o todo. Se a gente nega a nossa parte feminina ou se a gente nega a nossa parte masculina, a gente nunca vai encontrar plenitude dentro da gente, né? E também fora, né? Quando a gente nega uma parte nossa, a gente também não vai conseguir se relacionar normalmente com outras pessoas. Se a gente pensar em termos de sociedade, né? A nossa sociedade está precisando passar por um processo de voltar a valorizar a sabedoria, principalmente a sabedoria intuitiva, né? E não o achismo. Valorizar esse equilíbrio, essa união entre masculino e feminino, né? Lembrar que somos todos parte de um todo. Isso tudo fala desse movimento de resgate, de redenção, de conseguir transcender o mundo da matéria, do certo e errado, do dualismo, e lembrar que somos todos partes de uma mesma energia originalmente. Somos todos partes de um todo. Bom, então, quem escolheu lá no Oráculo da Semana essa deusa, entre aspas, né? Não é bem uma deusa, é a expressão do divino, tem muita coisa para pensar. Primeiro, você se sente conectado ou conectada com a sua essência? Como é que tá essa sua conexão com algo maior? E algo maior não precisa ser Deus. Pode ser a natureza, pode ser a humanidade, pode ser o todo, né? Aí cada pessoa vai viver esse algo maior à sua maneira. Como é que está a sua conexão com a sua sabedoria interna, feminina, intuitiva? Como é que está o equilíbrio entre as energias masculina e feminina dentro de você? Você consegue agir, consegue acolher, consegue pedir ajuda e receber? Consegue também lutar e batalhar? Como estão as energias de para fora, para dentro, de ação e recepção? Recepção é ótimo, né? Mas enfim, vocês entenderam. Como é que está esse equilíbrio dentro de você e nas suas relações, nas suas vivências? Você está preso numa situação, ou numa emoção, ou num trauma, às vezes, e não consegue enxergar além disso. Está aprisionado ali. Né? Sente que sabe o que fazer, mas não consegue acessar esse caminho. Quando isso acontece, às vezes um evento, ou um trauma, ou uma série de questões, é como se impedisse a gente de enxergar além mesmo. Se for esse o caso, é importante fazer um trabalho ou de psicoterapia, ou de autoconhecimento, para ir retirando um pouco esses véus que ficam, que nos impedem de enxergar qualquer coisa diferente, né? Por exemplo,
É aquela ideia do gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, uma pessoa que foi, de repente, traída pode ter ciúme de pessoas que não a trairiam, né? Uma pessoa que foi assaltada pode, sempre que ouvir um determinado barulho de alguém aparecendo, ficar, né, o corpo reagir com medo, como se fosse ser assaltado de novo. Essas coisas nos vão aprisionando. São exemplos bobos, mas vão aprisionando as nossas reações, o nosso olhar, o nosso julgamento das pessoas que chegam na nossa vida. Então, se isso está acontecendo, é como se você estivesse preso no mundo da ilusão, da ignorância, né? E aí Sofia traz essa ideia de trabalhar o além disso, de se desidentificar com isso e, em alguns casos, de ver de onde isso vem ou de colocar essa emoção para fora. Enfim, há várias formas de se trabalhar isso, para que você possa se reconectar com o que é verdade, para além das verdades que o trauma, as dores te contam, né? Então, existe a história que a gente conta, a forma com que a gente olha as coisas, já assim, né, através das nossas experiências aqui, e existem verdades para além disso. Existem outras formas de olhar. Então, se você escolheu essa carta, onde é que você se distanciou da sua essência, da sua intuição, da sua conexão com o todo? O que você pode fazer para retomar isso? Né? E aí vai depender do que você acredita. Tem pessoas que retomam isso através da religiosidade, tem pessoas que retomam isso através da meditação, através do autoconhecimento, através do reencontro com a sua criança interna, né? Através de fazer coisas que te remetam ao que é verdade para você, ao que te nutre. Então, cada pessoa vai encontrar a sua forma. Mas se foi essa deusa escolhida por você nessa semana, em que fase desse caminho de queda e redenção você está? E uma outra questão, né? A Sofia não fala muito sobre culpa, mas eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Porque a culpa é uma ilusão. E a culpa é algo que nos impede de fazer esse caminho de volta. Então, ela teve uma atitude que fez com que ela caísse, dali ela teve um filho que criou um mundo todo equivocado, etc e tal. Ou seja, fez asneira, fez besteira, né? Tentou fazer uma coisa e acabou dando errado. Como todos nós fazemos várias vezes na vida. O que acontece? Se eu quero fazer esse caminho de volta, de me redimir, de me reconectar, a culpa é a pior coisa do mundo. A culpa é diferente da responsabilidade. Responsabilidade é eu olhar para o que aconteceu, assumir a minha parte naquilo e dizer, bom, fiz isso, não deu certo, não gostei de como as coisas ficaram depois, então ok, como é que eu posso fazer diferente? E como é esse diferente? Isso é assumir responsabilidade. Reparar se for possível, principalmente se eu tiver me prejudicado ou prejudicado alguém, tentar reparar se for possível, se desculpar se for o caso, mas caminhar para frente. A culpa, ela não ajuda nesse processo. A culpa paralisa. A culpa, ela faz com que a gente fique ali com um chicote na mão. Oh, meu Deus, eu errei, eu fiz isso, eu errei. É uma visão imatura. Não é a visão de alguém responsável que assume seus erros e faz algo para mudar ou para não repetir aquilo. Na culpa, eu paraliso. Eu não faço nada para voltar para voltar ou para caminhar para frente ou para me reequilibrar ou etc. Né? Então, por exemplo, vamos lá. Um exemplo bobo, mas que talvez fique bem claro, né? A pessoa encheu a cara, tomou um porre, uma bebedeira daquelas. No dia seguinte, o que vai acontecer? Provavelmente vai passar mal, né? Ou vai ter dor de cabeça, ou vai enjoar, ou vai estar desidratado, etc. O que a culpa faz? Ai, meu Deus, eu bebi, eu não devia ter bebido. Oh, meu Deus, eu bebi, eu não devia ter bebido. E vai ficar naquele sofrimento. Já bebeu, já aconteceu, né? E também não vai fazer nada para melhorar, para sair dali. O que a responsabilidade faz?
nossa, bebi, enchi a cara, tô passando mal. Eu posso decidir não beber dessa forma na próxima vez, eu posso decidir como eu vou agir dali para diante e eu vou tomar medidas. Bom, então eu vou tomar uma água de coco, né? Vou me hidratar muito, vou comer algo leve, vou descansar, vou ficar quietinho. Isso é assumir responsabilidade e fazer algo para mudar. A culpa nos impede disso. Então, quando eu falo que Sofia não fala da culpa, mas a culpa é uma das ilusões com a qual a gente tem que lidar, né? Sair dela, melhor dizendo, para que a gente possa fazer esse caminho de volta, para que a gente possa caminhar. Eu estou falando disso. Eu estou falando que a culpa impede a gente de andar. A culpa aprisiona a gente no erro. E se a gente fez algo, né, de que a gente sente culpado, que a gente acha que não foi adequado, que foi errado, ou experimentou achando que era bom e viu que não foi, o que eu tenho a fazer, se eu quiser agir de uma forma adulta, é olhar para isso, perceber o que eu fiz, assumir a responsabilidade, assumir as consequências do que eu fiz, tentar reparar o que eu fiz, se for possível, e seguir em frente, ver o que é que eu posso fazer diferente daqui para diante. Porque senão a gente fica aprisionado, né? Então a gente pode ficar aprisionado num trauma, num medo, na culpa. Tudo isso nos impede, é como se fosse colocando um monte de papelão na nossa frente, vai impedindo a gente de enxergar. E a gente vai se distanciando cada vez mais da nossa luz. Então, esses mitos todos que falam sobre queda e redenção, alguém que cai, ou que errou, ou etc., e depois volta, faz todo um percurso para voltar para a essência, para o divino, falam muito também desse lugar de a gente pode errar, né? A gente pode tomar uma atitude que a gente acha que é maravilhosa e dar tudo errado. Como é que eu lido com isso? Porque se eu fico presa no erro, na culpa, eu não estou lidando com isso, eu estou sendo infantil. Lidar com isso é olhar, assumir e fazer algo com aquilo. Aprender. Né? A sabedoria, ela tem a ver com o aprendizado. A culpa não traz sabedoria. A responsabilidade traz. Né? A gente se responsabilizar pelo que a gente fez traz. Então, fala também de como a gente lida com as nossas quedas, né? Eu lido com isso com amorosidade, olho para isso, acolho e vejo o que eu posso fazer. Eu, ai, tá vendo? Eu sou péssima, não vai dar certo mesmo, e fica naquilo. E fica naquela ilusão, naquele sofrimento eternamente. Né? Então, para quem escolheu essa deusa essa semana, ou essa carta lá no oráculo, vou deixar o link aqui, quem quiser entrar, pode se perguntar sobre essas questões. Né? Como é que está essa sua conexão? Você está aprisionado nos sentimentos, na culpa, nos erros, ou você consegue fazer disso um aprendizado, algo que te melhora como pessoa, que te aproxima mais de quem você é, que vê o que você não quer mais fazer, que traz mudança, que traz evolução, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas vocês entenderam. Como é que está a sua relação de feminino e masculino dentro de você? Essas energias estão equilibradas? Não estão? Como é que é isso? Como é que está a sua conexão? Você tem alguma prática, algo que você faça que te conecta com a transcendência? E aí não precisa ser religião, pode ser arte, pode ser natureza, pode ser meditação, pode ser participar de grupos, algo que te conecte com o todo, seja o todo qual for, a natureza, a arte, mas que te libere de ficar só no seu mundinho, só nas suas visões, que às vezes são equivocadas, porque todos nós temos uma visão limitada da realidade, cada um vê de um ângulo, né? E a partir da sua vivência. Como é que está essa sua conexão com os outros, com o todo, com a sua intuição, com a natureza, com o divino? Como é que está isso tudo? Né? Então, Sofia, ela fala da queda, mas ela fala de restauração, de fazer esse caminho. Então, muitas vezes a gente vai por um caminho que
tá totalmente distante, que nos distancia da nossa origem divina, nos distancia de quem a gente é. Seja um relacionamento, uma escolha profissional, uma forma de agir no mundo, né? Esse é um caminho humano também. A Sofia, ela é análoga da nossa alma humana. Então, o caminho humano é esse, a gente vai quebrar a cabeça, a gente vai fazer escolhas erradas, a gente vai se distanciar dessa unidade para depois fazer um caminho de volta, mas através da sabedoria. É aquilo. Às vezes a gente vê muito aquele arquétipo do sábio, que passou por um monte de coisa e que não precisa de nada, que leva uma vida de extrema simplicidade. Mas para chegar naquele grau de simplicidade com consciência, ele provavelmente passou por um caminho que foi o oposto a isso, né? Então, Sofia fala desse nosso caminho e da gente não paralisar, não ficar presa, porque errar, se distanciar de quem a gente era, faz parte desse caminho. É só assim que a gente pode ter os aprendizados que a gente precisa, adquirir a sabedoria que a gente precisa para aí sim se conectar com quem a gente verdadeiramente é, de uma forma consciente. É aquela historinha, né? O discípulo chega para o mestre: mestre, como eu consigo a plenitude? Fazendo boas escolhas. E como eu aprendo a fazer boas escolhas? Fazendo mais escolhas. Então, assim, a única forma que a gente tem de aprender é ter feito diferente antes e aí vai aprender por um outro caminho, né? Então, Sofia traz muito essa ideia da sabedoria como algo que vai nos redimir, não é nem redimir, mas nos recolocar em comunhão com a nossa verdade, nos reaproximar de quem nós realmente somos, né? Nos fazer sair desse mundo onde a gente veio parar, ou dessa forma de vida onde a gente veio parar, que nos desconectou. Então, se você escolheu essa deusa essa semana ou essa carta lá no oráculo, em que fase desse caminho você está? Né? Ainda está preso no erro, na culpa, nas ilusões? Já está na reconexão? Né? Tá num lugar de sabedoria em que você pode, inclusive, transbordar isso para outras pessoas, porque já é a sua experiência, você já encontrou um caminho, apesar de todo caminho ser individual, né? Você ter encontrado o seu e simplesmente ser, na sua história, a sua verdade, pode despertar que o outro queira fazer esse caminho dele também, né? Em que fase desse caminho você está? O que é que você precisa trabalhar ainda para estar cada vez mais reconectado com quem você realmente é? Tá bom?